E depois a gente vai disponibilizar a gravação desse vídeo no site da revisão do PMSB, e depois a prefeitura também pode divulgar o vídeo, né, se ela se sentir interessada, para as pessoas que não puderam participar poderem aí consultar o que foi discutido aqui hoje. Então, para a gente poder, antes da gente dar início às atividades da oficina, eu gostaria de fazer uma rodada breve de apresentação, para a gente saber quem está aqui com a gente hoje. E eu queria começar com Vicente. Boa tarde a todos, a todas. E vamos seguir. A gente estava aguardando já, né, essa oficina. Espero que seja ótima presença de todos também e que a gente participe bem, né? Seja muito bom para a gente aqui, para a prefeitura e para todos aí. Obrigada, Vicente. Marina. Boa tarde, pessoal. Sou Marina, estou à frente aí dos trabalhos aí da revisão dos planos de saneamento. Nesse caso aí hoje, né, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a experiência com o Laranjal Paulista. Sejam todos bem-vindos aí. Obrigada, Marina. Murilo. Murilo, consegue nos ouvir? Nara. Boa tarde, pessoal. Faço parte também da equipe do consórcio Cobrapmi e fico à disposição aí de vocês nessa oficina. Nara, tá bem baixo, não tá dando para te ouvir. Tá baixo? Melhorou, Marina? Deixa eu aproveitar. Gente, com licença só um instante. O Walter, gerente da Sabesp, ele está a caminho, daqui a pouco ele entra na reunião, ele pediu para eu entrar. Obrigada. Emily, Marina, se tiver baixo, eu tiro o fone. Mas se tiver melhorado, me dá um sinal, Para por mim favor. tá ok, para mim tá ok aqui. Tá? Obrigada. Agora tá ok. Tá ok? Obrigada. Eu sou engenheira ambiental e sanitarista, também faço parte da equipe do consórcio Cobrapmi, né? E fico à disposição de vocês aqui nessa oficina, espero que seja proveitosa. Obrigada. Obrigada, Nara. Acho que tem um representante aqui da SAMA. Uma parte só para me avisar, que o pessoal da secretaria, da SAAMA, está participando também, só que eles estão sem câmera. Tá ok? Então tá. Então, tá ótimo. Okay? Obrigada, viu, Vicente? Acho que a Sabesp Laranjal, né, já se apresentou também. Sérgio. Boa tarde a todos. Eu sou o Sérgio aqui da Sabesp de Botucatu, do Departamento de Controladoria. Estamos aí à disposição para colaborar no que for possível. Tá? Boa reunião a todos. Obrigada, Sérgio. Tiffany. Tiffany, consegue se apresentar com o microfone? Se quiser apresentar pelo chat, não pode ficar à vontade. Acho que o Walter, né, que estava tentando entrar, que é da Sabesp, não sei se ele conseguiu. Walter, você consegue nos escutar? Sim, estou ouvindo bem desde o começo. Ótimo, pode se apresentar, por favor. Gerente de Laranjal, né? Então a gente está participando desses levantamentos aí solicitados. E estamos participando também agora dessa oficina aí, tá bom? Obrigada, Walter. Acho que a Tiffany se apresentou aqui pelo chat. Ela colocou que ela é bióloga pela Secretaria de Agricultura de Laranjal Paulista. Obrigada, viu, Tiffany, pela presença. Bom, então, já que estamos apresentados, acho que a gente pode dar início, né, às atividades da oficina.
Vou pedir para a equipe já colocar a apresentação, iniciar, e desejo uma ótima oficina para todos. A gente vai fazer um intervalo dentro de um eixo e outro para tirar dúvida, bater um papo, enfim. E aí, se vocês tiverem algum comentário, pode fazer pelo chat também, que a gente, no momento desses intervalos, a gente também vai ler e esclarecer. E a ideia é que essa oficina seja o mais participativa possível. Então, qualquer dúvida e sugestão, a gente pede para que vocês possam aí participar. Obrigada. A apresentação voltou aí certinho, pessoal? Sim, Marina. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Hoje a gente está aqui nessa segunda oficina, agora na etapa aí, né, de prognóstico, programas, projetos e ações. Lá em 2021 a gente trabalhou a parte do diagnóstico junto com vocês. Agora a gente está dando esse passo, né, que é do olhar para frente, sobre as demandas, sobre as propostas aí na sequência. O contratante, né, é o Cerizo, então o Consórcio de Estudos, Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê, que contratou o consórcio de empresas aí, né, formado pela Cobrap e pela AMIR, que eu estou aqui hoje representando. Teve o contrato assinado, né, em 31 de julho de 2020, e o valor global, né, para elaboração desses 29 planos de saneamento, revisão, é de R$ 2.108.909. Aqui só para a gente localizar, em termos gerais, né, todos os 29 municípios que estão recebendo essa revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico integram a região hidrográfica número 10, né, da região do Tietê-Sorocaba. A Laranjal Paulista está integralmente sediada dentro dessa região hidrográfica. E aqui também, para a gente recuperar, então, a gente teve um processo de planejamento, uma elaboração de plano de comunicação e mobilização, depois essa tarefa do diagnóstico, né, de conhecer a realidade sobre os serviços de saneamento, e agora, mais recente, a gente se dedicou aí a esses produtos, né, que a gente chama de produto 4, 5 e 6, que é a parte do prognóstico, programas, planos e ações, e, por último, a gente vem com o banco de dados atrelado, né? Então, ainda teremos futuramente, né, após essas oficinas, a versão preliminar do plano, que entra em consulta pública, audiência pública, e depois a nossa versão final dos planos municipais de saneamento básico. Aqui ainda também, como apresentação, o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele é uma ferramenta de planejamento estratégico, né, para subsidiar aí a elaboração dos projetos e a execução dos serviços e obras, de qual vai dar o plano de investimento para toda a área do saneamento. Nesse Plano Municipal de Saneamento, o foco, né, é definir quais os critérios, quais as metas, parâmetros, ações, e não realizar projetos executivos propriamente dito, né? E o prognóstico, que é a etapa que a gente está falando hoje, é esse olhar para frente sobre quais as bases, ou a partir do que a gente tem hoje, como que a gente vai projetar as demandas, quais são as principais deficiências e carências, e como é que a gente pode direcionar programas e ações para os próximos 20 anos aí, no atendimento tanto do abastecimento de água, como do esgotamento sanitário, da limpeza urbana e do manejo dos resíduos sólidos, e também da drenagem e do manejo das águas pluviais. Essa segunda oficina, ela vai, então, confirmar essas informações, né, a partir do que a gente conseguiu desenvolver, em termos das propostas, para que a gente possa avançar no sentido da consolidação do Plano Municipal de Saneamento. A gente traz inicialmente também essa legislação geral, né, que é o pano de fundo. A gente está falando do Plano Municipal de Saneamento, né, que vai atender as leis, né, 11.445 de 2007, também o Marco do Saneamento, que é a Lei 14.026 de 2020, e todos os decretos, né, e alterações que acontecem de lá para cá, tanto para a questão do abastecimento de água, do esgotamento sanitário, dos resíduos sólidos e da drenagem. Para a questão dos resíduos sólidos, a gente ainda tem que ficar atento também na Política Nacional de Resíduos Sólidos,
que é a Lei 12.305 de 2010, e todo esse arcabouço legal traz essa obrigatoriedade, né, dos municípios elaborarem seu plano municipal de saneamento. No caso dos municípios aqui, a gente está fazendo uma revisão, já que todos eles tiveram seu primeiro plano lá em 2014. Né? Em termos da área rural, né, você tem aí o Programa de Saneamento Brasil Rural, que vai trazer essas orientações a partir, né, para o setor de saneamento pela FUNASA. É uma portaria, que é a portaria 3.174 de 2019, que cria, né, o Programa de Saneamento Brasil Rural, que vai trazer essa direção principal aí do que os municípios têm que atender. Segundo o marco regulatório, né, todos os planos municipais de saneamento eles têm que ser revistos em no máximo 10 anos, então a gente já está no limite aí entre o primeiro plano e o plano que está sendo elaborado agora, para poder atender essas questões. E aí, iniciando o que a gente veio fazer aqui hoje, né, essa questão do prognóstico, a gente já falou que saneamento é definido como os 4 eixos, mas a gente tem uma questão que ela é geral, que ela é institucional, que é a orientação ou a coordenação dessas ações, né? E aí, por isso, a criação desse eixo institucional, que tem como objetivo, né, estabelecer aí os objetivos e metas dentro dos 20 anos, como que eles vão poder ser alcançados, da mesma forma, né, como é que essas carências podem ser supridas ou significativamente aí, equacionadas. Em termos institucionais, a gente está falando aí de ações, né, de desenvolvimento e promoção da educação sanitária e ambiental, da regularização de novos loteamentos para promover o acesso aos serviços de saneamento, da formação e capacitação em saneamento de profissionais de educação e saúde, da interação entre prestadores de serviço de saneamento para preenchimento dos dados do SNIS, também da política municipal de saneamento básico, do Conselho Municipal de Saneamento Básico, como obrigatoriedades a serem instituídas aí pelo município, que vai prever, né, como uma ação, a revisão do Plano de Laranjal Paulista, sempre que já estiver desatualizado, obedecendo a periodicidade máxima de 10 anos, e a própria implantação do sistema de informação municipal aí de saneamento. Agora a gente vai passar para as informações por eixo. Se alguém tiver ficado com alguma dúvida sobre essas questões gerais, né, de interação entre prestadores, banco de informações, educação, que são os eixos institucionais, eu me coloco à disposição aí também, para que a gente possa dar sequência. Alguma dúvida, gente? Até aqui, ou a gente pode prosseguir? Alguma pergunta? Ok. Então, acho que a gente pode seguir. Nara, vamos seguir com você aí, por Tá favor, joia. então. Obrigada, Marina. Boa tarde novamente, pessoal. Eu vou apresentar, então, a parte, né, um resumo sobre o prognóstico do abastecimento de água de Laranjal Paulista. Pode passar, por favor. Aqui nós podemos observar, né, um mapa com os agrupamentos e as soluções de abastecimento de água previstas para Laranjal. Além da classificação, né, do IBGE, a classificação dos territórios, foram observados também o plano diretor, o zoneamento do município e as áreas de abrangência da Sabesp, né, que é responsável pela prestação de serviços de água e de esgotamento sanitário no município. Então, atualmente, ela é responsável por esse atendimento por sistemas coletivos, rede de água, delimitado nesse mapa aí em verde escuro, e em alguns bairros na área rural isolada também há o atendimento, alguns deles como o bairro Maristela, Três Carolinas, Laras, dentre outros. Então, foi previsto a continuidade desse atendimento por rede de água nessas localidades, considerando o crescimento populacional. No caso, aqui a gente destaca que a situação contratual estava indefinida, né? O contrato venceu em 2022. Já na área rural isolada, onde não há atendimento pela Sabesp, a ideia é a continuidade, né, sob a responsabilidade da prefeitura, sendo previstas soluções individuais. Pode passar, por favor.
Aí, para o horizonte, né, de planejamento do município, nós adotamos as metas previstas na Lei Federal 14.026 e no Plan SAB para as áreas urbanas, né, que prevê que 100% da população seja atendida até 2033, com formas de abastecimento adequadas. O dado atual de Laranjal Paulista é de 99%, bem próximo, né? Então, consideramos esse pequeno incremento gradual até atingir essa meta. Já nas áreas rurais, foram consideradas as metas, né, de atendimento do PSBR, que prevê que até 2038, 100% da população rural receba água, né, por formas adequadas de abastecimento. Atualmente, esse índice no município é de 95%. Então, da mesma forma, foi previsto um crescimento até atingir os 100%. Pode passar, por favor. Nessa tabela, nós destacamos alguns indicadores de qualidade na prestação dos serviços, que seria o índice de desconformidade aos padrões de potabilidade, coliformes totais. O dado atual do município é inferior a 1%, né? Então, está em conformidade com o previsto nas leis. O segundo índice, que é o índice de regularidade, é relacionado à intermitência, né, no fornecimento de água aos usuários por um período de tempo determinado. Esse dado não foi declarado nos municípios, mas é importante ser acompanhado, então nós colocamos aqui uma referência, que é a meta de 21,6%, né, do índice de regularidade até 2033, que possa ser acompanhado. O terceiro, o índice de hidroalimentação, que já é de 100% no município, e o índice de perdas na distribuição, que atualmente em Laranjal Paulista é de 38,29% aproximadamente, né? E está acima da meta de 29% para 2033. Então, esse valor, né, por ser elevado, nós consideramos uma redução num curto espaço de tempo, por ser um valor elevado, a gente considerou uma diminuição constante e pequena ao longo desses anos, até atingir esse valor da meta em 2041. Pode passar, por favor. Aqui é um fluxograma onde são apresentadas as premissas, né, adotadas para distribuir as soluções individuais e coletivas. Para a população urbana, é estipulado que todo o déficit seja suprido por soluções coletivas. Já nas áreas rurais, como comentado anteriormente, o incremento das soluções coletivas ele vai ocorrer de acordo com a população que já tem rede de água, no caso, até atingir 100% da área de cobertura da Sabesp, e o restante da população nesse setor, ele será abastecido por soluções individuais. Pode passar, por favor. Os principais, né, dados que a gente considerou, né, além das metas, foram outros dados de projeção populacional do município, o consumo médio per capita atual, os índices, né, de perdas de água e a capacidade de produção tanto de água quanto de tratamento e da reservação atual do município. Pode passar, por favor, Marina. Com isso, né, foi realizado o cálculo das demandas da população de Laranjal Paulista para todo esse horizonte de planejamento durante os 20 anos. Aqui eu destaco os resultados só do final do planejamento, que é em 2041. Então, nessa tabela, a gente pode observar os sistemas coletivos, né, as redes de água nas áreas urbanas e rurais, onde há alguns déficits, né, previstos para a produção de água, em 3,78 litros por segundo na área urbana, cerca de 1,68 litros por segundo no rural isolado, e de vazão outorgada também, bem como de reservação, esses déficits apresentados aqui na tabela, sendo necessário, né, incrementos tanto na adução da água bruta quanto ampliação nessa reservação para atender toda a população nessas localidades, considerando o crescimento populacional. Já a capacidade de tratamento, né, que seriam as estações na ETA-SED e o tratamento simplificado em Laras, ele é suficiente para atender toda a população até o final, né, do planejamento, onde a gente pode observar esse saldo aí de 3,35 litros por segundo, né? Pode passar, por favor. Já considerando, né, as soluções individuais na área rural isolada, dispersa, seria necessário cerca de 711 domicílios, né, sendo atendidos com esses sistemas individuais e outros 639 domicílios, necessitando de instalação intradomiciliar para o atendimento ser considerado aí adequado.
com esses valores, né, da demanda, nós temos que as principais carências observadas, né, foi a capacidade atual de outorga e de captação, bem como a de reservação, que não são suficientes para atender todas as demandas apresentadas até o final do planejamento. Não há um apoio para implementação das soluções individuais adequadas, né, para as populações residentes na área rural isolada, onde não é possível, né, a implementação do sistema de rede. E com isso, identificando essas carências, a gente passa para o próximo passo, que seriam das ações que nós vamos propor. Algumas delas a gente destaca aqui, né, mas no arquivo está todo o detalhamento, os responsáveis, o prazo para essas ações acontecerem, bem como a descrição de cada uma delas, que seria a ampliação, né, do atendimento por sistemas coletivos de água para a população ainda não atendida, ampliar a capacidade, né, de produção, captação e reservação, a melhoria do controle de perdas de distribuição, que é elevado, né, no município, a distribuição de kits para o tratamento de água e a capacitação técnica dos usuários, no caso das soluções individuais, nas áreas rurais dispersas, e a manutenção dos sistemas coletivos de água, bem como a educação ambiental para um consumo consciente e relacionado também, né, a essa questão das soluções individuais nas áreas rurais. Pode passar, por favor? Então, para atingir, né, essas metas e alcançar efetivar essas ações, nós fizemos os cálculos dos investimentos que seriam necessários em medidas estruturais, que corresponde a investimento em obras, infraestruturas, e em relação às medidas estruturantes, que são aquelas mais voltadas para um suporte institucional, mais técnico, né, social e gerencial, para a garantia, né, da sustentabilidade na prestação desses serviços. Então, aqui nós destacamos, de forma geral, os investimentos necessários para atingir essas metas nos 2 períodos. Um primeiro de 2022 a 2033, que seria aí um valor de entre 15,5 milhões de reais, né? E no segundo período de 2034 e 2041, cerca de 8,9 milhões de reais nessas 2 ações, estruturais e estruturantes. Pode passar, por favor, Marina. Aqui, nesses gráficos, a gente pode observar essas previsões dos investimentos mais estruturais de obras, como eu comentei. No primeiro gráfico, a gente observa que é necessário maior investimento em reposição e melhoria do sistema de produção de água que já existe, e esses valores são maiores na primeira etapa do plano, até 2033, e que não há previsão assim, de investimento para expansão no segundo período, a partir de 2034. Já no segundo gráfico, os investimentos são tanto para melhoria quanto para expansão da rede de distribuição de água, e os valores, né, são maiores no segundo do período, no caso, quando a gente observa da expansão. Isso. E no caso, o terceiro gráfico, já para capacidade de reservação, a maior parcela do investimento é destinada para a expansão dos reservatórios, havendo uma redução desses valores, né, a partir de 2034, e também não vão ser considerados mais, a partir desse ano, investimentos em expansão, só reposição mesmo e melhoria do sistema que já existe. Todo esse detalhamento dos cálculos também já são observados no... Pode voltar por favor, Marina. No banco de dados, né, de investimentos. Só mais um, por gentileza. Mais um. Esse, que aí seria das áreas rurais, né? Solução individual. Esses valores, eles são cerca de 15,5 milhões de reais no primeiro período, e depois 8,9 milhões de reais. A gente observa que os investimentos, né, para soluções individuais, eles ocorrem a partir de 2025, onde são necessárias, né, implementações das ações, e eles vão reduzindo a partir de 2039. Aqui eu concluo, né, essa etapa do abastecimento de água, do prognóstico. Fico aí aberta para tirar alguma dúvida, né, esclarecer alguma questão ou atualização que possa ter ocorrido nesse período, e agradeço a atenção de todos. Obrigada. Alguma pergunta, gente, sobre o sistema de abastecimento de água que foi apresentado?
dúvida, alguma sugestão? Essa perda aí, Pois não, pode ir. pode falar, Sérgio. Não, é só... Eu botar ele para o Valtinho aí, que é o nosso gerente local aí. Bom, só algumas observações que a gente tem falado aí em todas, né? Em todas as oficinas relacionadas à expansão de cobertura, né? Quando ampliação para sistemas coletivos, da necessidade de um adensamento mínimo, questão de regularidade, para que não haja nenhum problema aí de implantação, tanto por parte da operadora quanto por parte da prefeitura. Isso tanto para água quanto para esgoto, né? E na questão das previsões técnicas aí apresentadas, de capacidade, volume, e as que vai apresentar também de esgoto, a nossa equipe técnica que está avaliando, está um pouquinho atrasado, como você fala, mas a gente vai, esperamos em breve encaminhar para vocês, se houver alguma divergência importante com relação aos dados, né? Mas, então, assim, de forma geral, é só um cuidado com relação ao sistema coletivos, né, que tem que ter para que seja factível a implantação deles e também a sua operação. Tá bom? É só isso. Só. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Walter? Esse levantamento de perdas aí, é a Sabesp que passou para você? Posso responder, Emily? Primeiro, agradecer o Sérgio, o Walter. Sim, Walter, foram dados da Sabesp, nós também verificamos no SNIS, né, esses dados, e foram os encaminhados na etapa anterior do produto 4, né, do diagnóstico, onde vocês fizeram aquela revisão e repassaram para a gente. Certo. A informação acho que é 2020, 2021, viu, Valtinho? Já faz tempo já que está rodando esse trabalho, viu? Isso. Isso, o diagnóstico foi em 2021, nós pegamos dados de 2019, 2020, e no caso das perdas foram considerados os últimos 5 anos, né? E em relação a essa questão também dos sistemas coletivos, do adensamento, nós estamos observando a previsão dos sistemas coletivos, né, na área rural isolada seria só onde já há abrangência, né, da Sabesp. E se vocês tiverem também, né, alguma atualização quanto à questão contratual, também para a gente seria interessante ser enviado nessa nova revisão, para a gente observar aí no próximo arquivo. Obrigada. Certo. Vicente? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thaís, eu estou aqui com o Vicentinho, tudo bem? Tudo bem, Thaís? Assim, ó, duas dúvidas só para a gente esclarecer. Então, assim, a abrangência desse rural que vocês falam é só até onde a Sabesp ou até onde a concessionária atende a população rural. Seria isso ou é todo o perímetro rural do município? Eu não vi o seu nome, desculpa. Eu perdi aqui. Thaís, obrigada. No caso, solução para todo o rural isolado. No caso da rede de água, seria só onde já há, né, a existência de rede e aonde há a abrangência da Sabesp. No caso do contrato, né, as áreas onde já são atendidas e ampliação de acordo com o crescimento populacional ou área que não tenha algum atendimento, ainda não foi previsto, mas foram, assim, as áreas encaminhadas, né, pela Sabesp, no KMZ, quanto observados no contrato mesmo. Tá. E daí, para cada apontamento que vocês fizeram, também vai ter uma solução dentro do plano. Seria isso? Isso. Para cada deficiência, né, para cada... tem uma previsão, uma solução mais detalhada no plano. E já está disponível no site. Essa questão das perdas mesmo, a gente está sendo questionado bastante pelo MP. Quer saber se tem esse quantitativo mesmo, qual é a medida que está sendo tomada por conta disso. Né? A gente respondeu até então que está tudo dentro do plano, né? Mas aí, depois que ele tiver
regulamentado, a gente vai ter que começar a cumprir. Então, é só para a gente saber se tem aí, no caso, assim, para cada apontamento, uma solução mesmo. Tem sim. Tá, Jota? Obrigada, viu? Nada. Mais alguma questão, gente? Pergunta? Eu acho que só para esclarecer essa questão do rural, né? A área de atuação da Sabesp, ela parte da área urbana, e a gente tem algumas comunidades rurais que a gente atende ou que está previsto o seu atendimento, mas é só onde tem um adensamento maior, né? Então, basicamente, assim, o atendimento com o sistema coletivo da Sabesp são nos bairros urbanos. O que o plano aí coloca é que nas localidades rurais, os isolados, né, tem que ser atendido com sistema individual mesmo, né? Não é econômico, não é factível você levar rede para todos os imóveis rurais, que são muito distantes um do outro, isolados, sítio, chácara, etc, etc. Então, assim, o que a gente tem colocado foi um critério que foi usado pela Secretaria em estudos similares, né, um adensamento mínimo aí de 80, 100 imóveis na comunidade, para que seja factível ser implantado para um sistema público, né? Um sistema coletivo, tá? Então, é essa que é a diferenciação que é feita, né, que foi feita aí no estudo. Obrigada, Sérgio. Mais algum comentário, gente? Dúvida, pergunta? Bom, então acho que a gente pode prosseguir para o próximo eixo. Bom, dando continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre o prognóstico, né, do sistema de esgotamento sanitário em Laranjal Paulista. Pode passar, por favor? Aqui, do mesmo modo, né, que no sistema de abastecimento de água, esse mapa ele representa a distribuição territorial das estruturas do sistema de esgotamento sanitário, considerando a situação urbana e rural no município. Nota-se que a Sabesp ela abrange a área urbana e algumas localidades rurais, delimitadas em verde escuro no mapa. Já em vermelho, observa-se algumas áreas ainda a serem atendidas, né, como na parte rural de Laras, Olegarinho e São Roque, na área rural dessas comunidades, além de outras áreas já contempladas, né, em alaranjado aí pela Sabesp. Em rosa seria a área rural isolada, onde são previstos os sistemas individuais, sob responsabilidade da prefeitura. Pode passar, por favor, Marina. Aqui são as metas de atendimento, né, esperados para o serviço de esgotamento sanitário, que seria para a área urbana 90% da população sendo atendida até 2033. O dado atual do município já ultrapassa essa meta, com 98% de atendimento. Já na área rural, o percentual de atendimento considerado adequado é de cerca de 76% atualmente, né, no município, e a meta prevista é de 95% até 2038. Então, foi proposto esse incremento até atingir a meta. Aí, do mesmo modo, pode passar, por favor, Marina. Aqui são apresentadas as premissas, né, onde, para a área urbana, 100% do déficit deve ser suprido com sistemas coletivos, tanto para coleta quanto para tratamento, né, de esgoto, considerando o crescimento populacional. Já na área rural, considera-se as áreas onde já existe a rede coletora e o incremento, né, gradual no número de domicílios, de modo que, ao final do horizonte de planejamento, 100% da área de cobertura da Sabesp será atendida por sistema coletivo, e o restante do déficit das áreas rurais isoladas será suprido com soluções individuais. Para o cálculo, né, das demandas, pode passar, por favor. Além dessas metas de atendimento, nós consideramos também a projeção populacional, os dados atuais de vazão média de esgoto produzida, vazão de infiltração e a extensão da rede, bem como a capacidade de coleta e tratamento das estações de tratamento de esgoto existentes no município, dentre outros dados, aqui os principais deles, né? Pode passar, por favor. Com isso, né, nós observamos esses resultados de demanda,
observa-se que é esperado, né, déficit no final de planejamento, tanto na área urbana quanto na área rural, em termos de vazão e extensão da rede coletora. No sistema atual de tratamento, também nós observamos que ele não atende todo o crescimento populacional, atingindo aí um déficit de cerca de 26,87 litros por segundo no tratamento em 2041, e, portanto, que vai haver a necessidade de ampliação desse sistema nessas 3 áreas aqui. Além disso, né, isso pode ser observado os déficits de soluções individuais, que são esperados, né, que cerca de 994 domicílios necessitem aí de soluções individuais. E, com isso, né, nós destacamos as principais carências a partir desses cálculos, que seria a necessidade de aumento da capacidade de tratamento de esgoto para suprir essas demandas ao longo do horizonte de planejamento em todo o município, a necessidade de ajustes na rede coletora de esgotamento sanitário e a ampliação, né, de atendimento por soluções adequadas, individuais adequadas na área rural. Com isso, nós propomos algumas ações, que seriam a elaboração de estudo de viabilidade e projetos para a implementação de soluções coletivas de esgotamento sanitário nas áreas rurais isoladas, já atendidas, né, por sistemas de abastecimento de água, a ampliação de sistema de tratamento de esgoto e a rede coletora já existente, a implantação de um sistema de tratamento coletivo nas áreas rurais, né, que seria após esse estudo de viabilidade, a implantação de soluções individuais de esgotamento sanitário nas áreas rurais e a manutenção, né, dos sistemas coletivos já existentes, bem como também a conscientização, né, para a manutenção das soluções individuais nas áreas rurais isoladas. Assim, a gente destaca os investimentos necessários para atingir essas metas de universalização dos serviços em 2 períodos, sendo observado que a maior parcela é destinada a investimentos estruturais em obras, né, cerca de 17 milhões até 2033, e cerca de 9,5 milhões entre 2034 e 2041. Já os investimentos estruturantes seriam na ordem de R$ 706.744 num primeiro período e 287.575 no segundo período de planejamento. Então, a gente traz aqui alguns gráficos agora, só para destacar esses valores dos investimentos estruturais. No primeiro gráfico, né, nós podemos observar o investimento necessário para tratamento de esgoto, onde a maior parcela seria para expandir, né, as estruturas existentes até 2033, e a partir de 2034, tanto os custos de expansão quanto de reposição e melhoria já são reduzidos significativamente. No segundo gráfico, a gente observa que os investimentos em rede, né, e ligações, a maior parte é em relação à reposição e melhoria das estruturas já existentes, e que há um decréscimo desses valores também a partir de 2034. Pode passar, por favor. Sobre as soluções individuais, né, a previsão de que será necessário investimentos em cerca de R$ 610.917 entre 2022 e 2041, e cerca de 560 mil entre 2034 e 2041. No gráfico, a gente pode observar, né, um decréscimo desses valores ao longo do horizonte de planejamento, e, na verdade, que esses investimentos se iniciariam agora em 2024, há uma ampliação dos valores, é uma particularidade, né, um aumentozinho a partir de 2034, que é quando há um aumento no déficit das soluções nessas áreas. Então, aqui eu concluo essa breve descrição do prognóstico de esgotamento sanitário, e mais detalhes já estão divulgados no produto, no site. Agora eu abro novamente para comentários, contribuições, e obrigada a todos. Alguma dúvida, gente? Pergunta sobre esse eixo esgotamento sanitário, sugestão? Bom, então acredito que a gente possa avançar, né, para o próximo eixo.
Então, certo, gente. Agora eu vou apresentar, então, sobre o prognóstico do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município. Assim como nos componentes de água e esgoto, para esses resíduos a gente também utilizou o Plano Nacional, né, de Saneamento para referência e das metas de atendimento na área urbana, onde a gente adotou o percentual de domicílios, né, urbanos atendidos com coleta direta de resíduos sólidos. No caso, atualmente esse dado no município já é de 100%, né, da coleta porta a porta, então está dentro da meta estipulada para 2033, nós só mantemos esse valor. Já para a área rural, foi utilizado o PSBR, que prevê que 85% dos domicílios rurais sejam atendidos com essa coleta direta ou indireta até 2038, e o dado do município atualmente é de cerca de 71%. Então, foi proposto a ampliação desse atendimento, né, até alcançar essa meta aí de 85%. Pode passar, por favor. Esse fluxograma também traz as premissas utilizadas para esse eixo, né, da distribuição das soluções, onde é previsto que 100% da população seja atendida com coleta direta, né, na área urbana. No caso, já é o que ocorre, então a gente espera essa manutenção do atendimento até considerando o crescimento populacional. E na área rural foi calculado o crescimento da coleta direta em 10%, aumentando, né, esse valor até atingir os 100%, considerando também a coleta indireta, com o restante do déficit, né, sendo atendido por coleta indireta. Pode passar, por favor. Para avaliação, então, da capacidade atual e futura, né, para o cálculo da demanda, foram considerados, além das metas de atendimento à projeção populacional, os equipamentos de coleta, a frequência de coleta que ocorrem atualmente no município, a geração per capita de resíduos sólidos urbanos, assim como a geração per capita de resíduos de serviços de saúde e dos resíduos da construção civil. Pode passar, por favor. Aqui as premissas para o cálculo das demandas de recicláveis, que foi um pouquinho diferente das demandas por soluções convencionais, né? No caso, foram considerados alguns critérios que contribuem para expandir a coleta seletiva. Seria observar se o município tem coleta seletiva atualmente, se ela já é realizada por cooperativa, ou se é uma empresa que abrange todo o município ou parte dele. Em Laranjal, há uma cooperativa de reciclagem, né? É a Corel, isso mesmo, desculpa. E ela possui um apoio da prefeitura, né, para, no caso, oferta de terrenos, para o fornecimento de equipamentos, né, e financiamento de algumas despesas, no caso dessa cooperativa. Então, o município ele para aí nesse terceiro critério, onde há a cooperativa e o apoio da prefeitura, mas não se enquadra entre os primeiros 80 municípios do ranking verde-azul. Então, foi determinada uma taxa de crescimento dos recicláveis, nesse valor aí de 30%, em relação ao potencial total do município. Esse potencial de recicláveis ele foi considerado, calculado, né, de acordo com o Plano Regional de Resíduos Sólidos dos municípios integrantes do Cerizo, de acordo com as faixas populacionais. Com isso, nós temos esse cálculo dos recicláveis. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor, Marina. Não sei se travou aqui para mim. Travou para vocês também, Emily? Não passou ainda não. Agora foi. Travou um pouquinho, Obrigada. mas passou agora. Isso, obrigada. Aqui são as principais carências, né? Seriam os locais de descarte irregular encontrados no município, a conscientização da população em relação à separação dos resíduos, né? Porque a coleta seletiva ainda é pequena, com o intuito de aumentar mesmo essa massa recuperada na coleta seletiva. Com isso, nós calculamos a demanda, que são apresentados os resultados, né? Da quantidade de resíduos gerados, resíduos domiciliares, né? Pela população, no caso, na primeira linha aí da primeira tabela. A gente observa que a geração ela vai em cerca de 2.960
960 toneladas, né? 916 toneladas em 2041, e que a capacidade instalada dos caminhões é de cerca de 8.398, né? É inferior, então não supre a demanda em todo o horizonte de planejamento. Já em relação à geração dos resíduos da construção civil, é previsto uma geração de 916, eu li errado aqui, desculpa, 9.616 seria de resíduos da construção civil, 12.950 é o da resíduos domiciliares, né, onde a capacidade instalada dos caminhões não atenderia, desculpa. No caso dos resíduos de serviço de saúde, 4 toneladas, né, a geração até o final do plano. E aqui na tabela abaixo, reforçando esses percentuais de atendimento que já ocorre, né, de 100% na área urbana e, no caso, a manutenção dele até o final do planejamento. E no caso da área rural, 71% sendo atendido até atingir a universalização no final do plano. Em Laranjal, essa coleta, né, o transporte dos resíduos, ele é realizado por uma empresa privada, e na área rural, onde não há coleta porta a porta, ocorre aquela coleta indireta, que seria a entrega voluntária, né, em determinados pontos, para a posterior coleta. Pode passar, por favor. Então, em Laranjal já existe, né, uma usina de triagem, essa cooperativa, alguns ecopontos. Aqui as ações seriam mais voltadas para expansão e divulgação da coleta seletiva em todo o município, a implantação da compostagem para o reaproveitamento dos resíduos de pó, da varrição e domiciliares, né, orgânicos, a implantação de placas de proibição e fiscalização para evitar o descarte irregular, como ocorre em algumas áreas. Pode passar, por favor, Marina. Aqui, do mesmo modo, os investimentos necessários para a execução dessas ações, nós temos para as medidas estruturais e estruturantes, né, somados aqui, seriam necessários cerca de 1,2 milhões de reais até 2033, e num segundo período, até 2041, cerca de 366.058 reais. Agora, mostrando graficamente, pode passar, por favor. No primeiro gráfico, a gente observa a necessidade de maior investimento até 2033, e depois uma redução significativa nesses valores, né, sendo a maior parte voltadas para investimentos em ações estruturais. Já no segundo gráfico, nós podemos observar o que seriam esses investimentos estruturais, né, que seria para o processamento e destinação final dos resíduos no sistema de coleta, e principalmente em relação à aquisição, reposição de veículos e equipamentos para a unidade de triagem, bem como os custos, né, pela terceirização de serviços. Pode passar, por favor. Aqui a gente conclui, né, mais essa etapa. Muito obrigada, e se alguém quiser deixar um comentário, fazer alguma contribuição, eu fico novamente à disposição. Alguma pergunta, gente? Contribuição em relação às informações apresentadas? Alguma dúvida? Ou alguma atualização de informação também, que a gente sabe que o diagnóstico foi feito em 2021, então pode ser que a realidade do município tenha mudado, né? Então, alguma contribuição mais atual do que foi apresentado? Vicente, eu não sei se você está na prefeitura aí, gostaria de fazer algum comentário. Bom, então acho que a gente pode seguir para o último eixo. Joia. Agora, então, eu vou falar um pouquinho sobre a drenagem urbana, né, e manejo das águas pluviais em Laranjal Paulista. Do mesmo modo que nos outros eixos a gente estipulou as metas. Pode passar, por favor, Marina. Para as áreas urbanas, né, onde é considerado o atendimento adequado em drenagem o percentual de domicílios sem risco de inundações na área urbana.
No caso, em Laranjal Paulista, esse percentual já é de 98% e superior a essa meta do Plan SAB, de 97,3%. Então, a gente só considera a manutenção mesmo desse índice, que ele acompanha o crescimento populacional, assim como dos demais componentes. Pode passar por favor. Já para o atendimento, né, na área rural foram considerados esses dois índices. No caso, Laranjal Paulista, como não há aglomerado rural, esse segundo, na verdade, não foi considerado. O primeiro seria em relação aos domicílios, né, rurais localizados em vias com pavimento, meio-fio e boca de lobo. O dado atual do município é de 4%, valor que está bem abaixo da meta, né, de 2038, que seria de 45%. Então, foi previsto um incremento gradual até o alcance dessa meta, para ser considerado adequado, né, e suprir esse déficit nas áreas rurais. Pode passar por favor. Aí, no caso, foram apresentadas, então, as premissas para distribuir essas soluções, tanto individuais quanto coletivas. Nas áreas urbanas, é proposto que 97,9% do déficit seja suprido com soluções coletivas, e nas áreas rurais é previsto que 49% desse déficit seja suprido com soluções coletivas para o sistema viário interno. No caso, pode passar mais um, por favor. Para o cálculo da demanda de drenagem, a gente considerou, além das metas, a projeção populacional, né, e a infraestrutura existente no município. Assim, a gente também identifica, né, as principais carências, seria a ausência de uma tarifa para investimento em drenagem no município, a identificação de pontos críticos de alagamento, né, foram localizados alguns pontos em bacias com alta suscetibilidade à inundação, né, onde já é esperado, e a atualização de indicadores e confiabilidade dos dados existentes, como o percentual de domicílios em risco, né, a extensão da rede, que são os dados já declarados. Pode passar, por favor. Aqui seriam os resultados, né, do cálculo da demanda na área urbana, onde a gente pode observar a linha pontilhada, a manutenção prevista, né, desses 98% de domicílios sem risco de inundação, como foi declarado. Já a linha azul abaixo seria um incremento nesse número de domicílios, né, a serem atendidos de acordo com o crescimento da população até 2041. Pode passar um, por favor. Aí, do mesmo modo, o cálculo da demanda para as áreas rurais, né, onde a gente pode observar aqui um incremento do número de soluções nesse sistema viário interno até atingir os 49%. Aqui a gente pode observar que atenderia cerca de quase 45 domicílios no rural isolado. Pode passar, por favor. Então, a partir dessas demandas, nós apresentamos aqui algumas das ações de forma resumida. As principais seriam, né, identificar os domicílios urbanos com risco de inundação, alagamento e enxurrada, identificar a existência de lançamentos indevidos entre o sistema de esgotamento sanitário e drenagem urbana, elaborar projetos de expansão, adequação e reposição desse sistema de drenagem urbano, elaborar o plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem, que não foi identificado, foi esse plano no município, realizar a manutenção e a limpeza, né, periódica dos dispositivos já existentes no município, tanto de micro quanto de macro drenagem, assim como elaborar o plano de manutenção das estradas vicinais. Também realizar a manutenção e a limpeza periódica das estradas vicinais e das estruturas de manejo de águas pluviais, elaborar o plano de emergência e contingência, contemplando esses eventos críticos de inundação, alagamento e enxurradas que possam existir, assim como aprimorar a rede de monitoramento hidrológico e implementar um sistema de previsão e alerta. Essas ações também são detalhadas no produto, e aqui a gente apresenta os investimentos para esse componente, que seria, no caso, até 2033, o valor de cerca de 12,1 milhões de reais, e entre 2034 e 2041, aproximadamente 5,6 milhões de reais para as medidas estruturais. Já para as ações estruturantes, né, as institucionais, o valor é de cerca de 606.791 no primeiro período e R$ 282.193 num segundo período.
Aí, representando graficamente, né, esses valores, a gente observa no primeiro gráfico que os investimentos estruturais são sempre, né, geralmente, né, maiores que os estruturantes nesses 2 períodos. E no segundo gráfico, a gente pode observar, pode passar só mais um, por favor, que é mostrado, né, um detalhamento desses investimentos aqui estruturais relacionados à expansão dos sistemas devido ao crescimento populacional em relação à rede já existente, né, de drenagem. Com isso, a gente conclui também mais essa etapa do eixo de drenagem e, mais uma vez, me coloco à disposição para receber alguma contribuição, atualização ou alguma dúvida. Obrigada. Vicente, por favor. Só para concluir, o plano que foi feito em 2020, de drenagem, que foi da Cerizo, é que dá para a gente incluir, acho que a gente não foi enviado para você, só que não foi regulamentado. O plano de macrodrenagem até das vicinais, que ela comentou. Ah, sim. Obrigada, Vicente. A gente observou alguns planos, eu não vou saber de cabeça se é esse especificamente, mas já que ele inclui também a parte vicinal, né, das áreas rurais, eu posso te pedir por e-mail e aí a gente atualizar, caso ele não tenha sido observado até aqui. Combinado. Eu Tá bom? envio para você. O seu e-mail tá aqui no chat? Eu acho que está pelo meu, do TH Nogueira, mas daí tá. eu envio. Pode deixar que eu envio daí. Eu já vejo com a Thaís, aí a gente envia sim. Combinado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mais algum comentário, gente? Dúvida? Sugestão? Bom, então, para a gente, né, se prosseguir para o fim da nossa oficina, né, a gente passou aqui bem breve as principais informações do produto, lembrando, né, a todos quais serão as próximas etapas. Então, com essas informações que vocês nos passaram na oficina, a gente vai fazer as adequações necessárias nesse último produto, e aí depois a gente vai disponibilizar todos os produtos que forem elaborados para consulta pública. Então vai ficar 20 dias para consulta pública e em seguida a gente faz uma audiência, então, apresentando, né, tudo que foi levantado, essas soluções, né, de uma forma mais consolidada para que a população possa participar e contribuir ainda com essa etapa, né. E aí eu gostaria de divulgar para vocês que a gente tem esse site aí, www.pmsbcerizo.com.br, onde a primeira oficina, por exemplo, a gravação dela está disponível nesse site, os produtos que já foram aprovados também já está disponível nesse site, a consulta pública vai acontecer por meio dele também, então é importante a gente pedir o apoio aí do município para nos ajudar, principalmente quando a gente fizer a consulta pública, né, para nos ajudar a divulgar aí para a população, e sobretudo também na fase de audiência pública, que a gente vai precisar, assim, de fazer uma mobilização massiva, né, para que a população possa aí participar dessa última etapa mesmo de contribuição, para que o município possa aí ter o plano, a versão final do plano, né, finalmente a gente conseguir encerrar aí esse estudo. Então, a gente queria, na verdade, agradecer, né, a presença de todos vocês, nos colocar à disposição, através dos e-mails que a gente apresentou aqui, e a gente continua, né, à disposição para qualquer dúvida. A gente aguarda, então, Vicente, o envio desse produto. Qualquer outra informação, a gente também pede para que vocês nos enviem. Nesse site também existe um formulário para contribuição. Então, caso ainda tenha alguma dúvida, surgiu alguma pergunta, também pode ser feita essa consulta através do site. Então, agradecer mesmo a participação de vocês. E eu não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, né? Marina ou Vicente, acho que o Vicente. Eu queria, Emily, eu só não observei nenhum e-mail aqui da prefeitura. Eu tenho o contato da Tiffany, né? A gente falou durante esse período, mas se vocês puderem deixar aqui o e-mail, se é melhor encaminhar para Thaís, né? Ou Vicente, por gentileza. Onária, eu tenho... Contato. Desculpa, eu ia falar, eu tenho contato do Vicente, eu posso passar também. Isso, eu tenho contato da Thaís também, que já fez contato comigo algumas vezes. Combinado. Obrigada, gente. Tá tudo ok. Então, eu agradeço
A gente vai, até na parte da divulgação, a gente está empenhado para concluir esse plano. E a respeito do e-mail, a gente já entra em contato com vocês, com a Thaís aqui, a gente já vai correr atrás para enviar para vocês. À disposição, a gente agradece o pessoal da Sabesp aí, em nome do Valtinho aí, que é um parceiro da gente, sempre está junto no que a gente precisa aqui a respeito da Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura. O Walter está sempre junto com a gente, é um parceiro, sempre estamos aí, corre aqui, corre lá. Então, a gente agradece o pessoal da Sabesp aí pelo empenho, pelo sempre nas palestras, nos dias do meio ambiente, a gente leva as crianças, está fazendo a educação ambiental. Até agora, nessa semana aqui, a gente inaugurou a sala de educação ambiental aqui na Secretaria. Já estamos com até na parte da divulgação da reciclagem também, vamos fazer curso para o pessoal da reciclagem. Então, a gente está empenhado na educação ambiental. Então, agradeço a todos aí. Obrigada, Vicente. Obrigada a todos. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Pessoal, boa tarde. Tchau, boa tarde. Obrigada, pessoal. Boa tarde.